Vamos então dar início à nossa reunião da primeira quarta-feira. Está dando para ouvir direito aí? E comentarmos a respeito de um questionário que o irmão, creio que já deva ter distribuído. Mas vamos começar pelas perguntas que sempre são feitas através das dúvidas que vai surgindo à medida que nós vamos lendo a apostila. Há quanto tempo somos observados? Uma pergunta que foi feita. Nós somos observados desde sempre. Desde que o planejamento do Projeto Terra foi feito, já há milhões de anos, nós acabamos por ser trazido a esse sistema, esse novo sistema, ao planeta, e, ao mesmo tempo, fazemos parte desse projeto, convidados democraticamente pelo êxito, né? Ou seja, fomos convidados a fazer parte desse projeto porque, onde estávamos, não tínhamos mais condição de continuar. O mesmo que está acontecendo aqui na Terra. Hoje estamos no processo de transição. Algumas almas que aqui ainda estão dentro desses processos reencarnatórios, como todos nós, eles, devido ao seu campo vibratório e sua densidade, não têm condições de dar continuidade aos processos reencarnatórios. Então, esses irmãos já estão sendo levados para um outro planeta higienizador. Ele vai passar muito próximo da Terra, dentro de alguns anos, e esse êxodo se repete novamente. Supostamente, aqueles que aqui ficarem depois desse processo inicial da limpeza planetária, cabe a responsabilidade maior de tocar esse projeto com o auxílio dos irmãos estelares, até que essa Terra, esse planeta, seja realmente totalmente limpo de todas as suas características enfermas, para nos transformarmos a Terra num mundo de regeneração. Esse projeto parece que está em andamento. Eu digo parece, porque tudo está sendo, digamos, ajeitado, arrumado para que esse projeto não aconteça. Não pensem porque os irmãos de luz fizeram um grande projeto de regeneração que eles falam e tudo é lei. Não é assim? Existe o merecimento. Se nós tivermos por merecer, fazendo o nosso merecimento acontecer e ajudarmos para que esse projeto realmente encontre o seu fim, o seu objetivo maior, que é a regeneração, será bom para nós, bom para o planeta e bom para todos aqueles que estão vindo. Em relação à pergunta, desde a primeira leva de seres que foram trazidos à Terra, os irmãos estelares deixaram na psicosfera da Terra inúmeras colônias que existem até hoje. E essas colônias cumprem o seu papel como cumpriu alguns bilhões de anos atrás. Muitos me perguntam, mas os espíritos não comentam a respeito dessas colônias. Os espíritos não dizem nada a respeito. Os espíritos vinculados à Terra têm uma densidade totalmente diferenciada desses seres estelares. Além de ser seres iluminados, já com experiências
kármicas em relação a planetas como o nosso, eles ainda são de densidade muito acima da nossa. Eles já são de densidade 54, ou seja, eles se fazem presente quando eles querem, e não quando nós queremos ver. Nós que estamos ainda militando nesta dinâmica, estamos, graças à melhora espiritual de todos nós, na densidade 10, ou seja, tem muita coisa para a gente fazer. E essa densidade ela vai mudando à medida que nós nos espiritualizamos. À medida que nós vamos tomando conta de coisas que desconhecemos, tomando ciência que nós somos muito além de um corpo, e tomando a consciência maior que somos espíritos imortais. Ah, mas eu sei que sou espírito imortal. E o que fazes para isso? Então, uma coisa é saber que é, outra coisa é fazer porque sabe o que é. Então são coisas muito caras e muito distintas. Então, já há cerca de 18 bilhões de anos, esse processo de observação é constante, 24 horas por dia. A maior parte desses seres estão em bolsões intraterrenos, outros na psicosfera e outros junto com o Conselho Galáctico, que está supervisionando o nosso planeta nesse momento através das falanges de Sananda, Jesus, que tem como seu auxiliar Akhenaton. Ele é o que encabeça, por estar mais perto das frequências da Terra, ele é que faz o intercâmbio entre os mentores desse planeta. No caso, o mentor maior é Jesus, ou Sananda, e cada país tem um mentor específico, assim como cada estado tem um mentor, cada município, cada bairro, uma base de uma pirâmide, e isso vai até chegar naquele que é o governador sideral. A Terra, infelizmente, ainda não faz parte do grupo que supervisiona esse planeta, por não merecer ainda estar fazendo parte desse grupo, porque ainda estamos saindo de um mundo de expiação e de dor para um mundo regenerado. Quando chegarmos lá, que ainda haverá de ser daqui a algumas centenas de anos, isso nos dá saltos, né? A evolução nos dá saltos, e a gente vai devagarinho caminhando. E outra pergunta: é verdade que os extrafísicos estão em cidades intraterrenas? Não só os extrafísicos, seres tridimensionais com densidade maior do que a nossa, mais sutil, eles estão em bolsões também, dividindo espaço com esses seres. São seres que, em relação a nós, muito evoluídos, e que de vez em quando a gente tem comentários de que alguns deles estiveram deixando mensagem através de equipes de médiums, ou tão somente contactados. E a próxima pergunta e última: o que é contactado e o que é abduzido? O abduzido é aquele que ainda não é contactado. Então ele foi contactado através da abdução, e essa abdução é planejada antes da reencarnação. Então, enquanto a fase da abdução não acontecer, ele não é contatado.
Porque a abdução, apesar de estar programada, pode não acontecer. Tá? Não é assim porque foi programado que vai sair. Tudo depende do merecimento. Quando a gente sai lá da espiritualidade, da erraticidade, que é a faixa onde fica os seres encarnacionistas, né, que somos nós, não que os demais não sejam, mas nós somos seres mais, digamos, carregados de necessidades. Então, somos preparados para tudo, mas nem sempre fazemos tudo. Nós fazemos exatamente quase nada. Por isso, o número de reencarnações são inúmeras, centenas e milhares de reencarnações, e ainda não chegamos naquilo que seria ideal. Então, eu creio que tenha respondido essas colocações. E o contactado é aquele que foi abduzido em qualquer momento da sua vida, ou através de corpo denso, ou através de projeção mental ou projeção espiritual. Porque pode haver a projeção simplesmente mental, do mental superior. Ele nos leva através do corpo mental superior e a partir daí somos preparados para algumas décadas depois acontecer o contato, que é já o desfecho de um provável projeto. Sempre digo que não é uma coisa exata, porque realmente não é nada exato entre o mundo espiritual e o mundo terreno. Existem planejamentos muito bem estudados, muito bem estruturados em todos os níveis, porém depende da nossa cabeça, da nossa vontade, da nossa disposição. Eu mesmo fui contactado aos 8 anos de idade, depois aos 19 anos, e depois num momento outro, onde esse contato foi mais intenso, com pesquisas feitas com DNA e algumas coisas, além disso. Mas eu aguardei exatamente 60 anos para eles autorizarem que esse projeto seja desenvolvido. Então não é uma coisa que você é contactado hoje e já vai sair psicografando, já vai sair fazendo palestras, reuniões, não é assim. Infelizmente é muito lento. E hoje nós vamos tentar tirar a diferença do tempo, intensificando as nossas reuniões a partir de janeiro. A partir de janeiro, todas as quartas haveremos de fazer reunião em relação aos irmãos externados. Tá bom? Muito bem, então vamos continuar na apostila 8. A rivalidade vem de longe. Por que esse item? Rivalidade vem de longe, a rivalidade vem de longe. Assim como nós chegamos um dia, outras raças, outros irmãos de outros mundos vieram também fazer parte desse cortejo de espíritos que vieram alguns bilhões de anos atrás. E essas inúmeras raças foram colocadas no planeta Terra em quadrantes diferentes, evidentemente, para que nós já não começássemos a brigar naquele momento. Porque todos os seres que aqui estão, ainda na Terra, e aqueles que vieram, sempre tiveram a fixação de revolta, poder e controle. Ou seja, são três coisas que ainda existem dentro de nós. Instinto, que nos alimenta a revolta, o ódio, que são energias extremamente ruins para a existência humana. E sede de poder e controle. Ainda carregamos isso no nosso sangue. Então, à medida que nós vamos nos espiritualizando, a tendência natural é
baixar sensivelmente o processo anímico, instintivo, e aos poucos começarmos a deixar a nossa consciência falar por nós. Então aí partiremos para um outro nível vibratório e, consequentemente, a evolução irá se processar de uma forma mais rápida. Então vamos falar um pouco sobre como foi esse momento. Quando fui levado à colônia Alvorada Nova, esse projeto foi compartilhado com os espíritos que trabalham nessa linha, me levando sempre que possível para essa colônia Alvorada Nova, onde lá eles me colocavam em contato com imagens, com uma espécie de filmes ou gravações verdadeiras, gravações essas tiradas da região acásica. Então, me foi nesse momento me mostrado Moisés no Egito, tentando fazer a libertação do seu povo, essa multidão imensa acompanhando Moisés através da procura de um lugar ideal para que essa raça se desenvolvesse. Não é necessário dizermos que Moisés é ainda o líder dessa raça até hoje, não é? Infelizmente ele não conseguiu abrandar dessas raças o ódio que ambas têm uma da outra. Até hoje eles estão em guerra. Então as leis de Moisés para eles ainda continuam. A lei do toma lá e dá cá, não é? Um bate do lado direito, outro vem e bate do lado esquerdo. É aquela troca de carinhos afetivos, não é? E hoje muito mais moderno, porque tem mísseis com bombas realmente destruidoras, né, de massa, e a briga ainda continua, infelizmente. Então Moisés, nesse período, observou que a necessidade de libertar seu povo para levar para uma nova fase evolutiva. E Moisés foi um dos mensageiros de Jesus. Muitos anos antes de Jesus vir, Moisés veio em seu nome. Moisés subiu a montanha para que ele pudesse, então, lá falar com os seres estelares. Com certeza ele não falou com Deus. E os seres estelares passaram a mensagem daquilo que seria os mandamentos que haveriam de ser empregados para aquelas duas raças que estava a sua responsabilidade, para que ao longo do tempo e das novas gerações pudessem ser brandadas aquelas almas de todas as características doentias. Muda de repente a cena, e agora vejo um antigo faraó daquela época e seu exército reencarnarem. Os líderes, ainda isso acontece até hoje, os líderes que vão desenvolver determinadas tarefas no país ou no mundo, eles reencarnam e reencontram os seus grupos, e a partir daí passam a fazer aquele trabalho que foi planejado entre os líderes e os seus comandados. Geralmente, esses projetos não alcançam os objetivos em uma ou duas vindas, são inúmeras vindas. Um exemplo aqui do nosso país, desde o seu descobrimento, as reencarnações sucessivas de líderes que tentaram, através da política, dar um avanço em relação aos demais países do mundo. O Brasil é um país novo, tem um pouco mais de 500 anos, e em relação a outros países do mundo mais antigos, houve sim uma evolução muito rápida em termos de país, embora politicamente ainda
não conseguimos nos colocar de uma forma adequada, fazendo com que esse país realmente assuma o seu papel na qual foi destinado. O Brasil foi destinado por Jesus para ser a pátria do Evangelho, o que quer dizer liderar os ensinamentos cristãos neste planeta através dos tempos, fazendo com que todos os seres aqui encarnados possam ser beneficiados com a evolução espiritual. Mas só Jesus mesmo pode acreditar num povo desse, né? Acreditar e ter paciência, que não é fácil, não é? Há 2000 anos ele está tentando fazer com que o Brasil e os outros povos do mundo tenham realmente uma melhora sucessiva, se tornem amigos. E na última feita que ele teve aqui, ele deu o último prazo de 50 anos. E o Chico comentou muito bem em suas mensagens. E também o seu planeta de origem, uma convivência violenta, alternando dominadores e dominados em combates constantes e fervilhos. Pouquíssimos despertam em milhares de anos, dão simplesmente violência. Amam-se, mas ao mesmo tempo se odeiam. Nada evolui em organização social e tecnologia, pois sua energia é toda canalizada para confrontos e guerras. Homem e planeta avançam na trilha da evolução. O ser humano avança na apresentação do seu corpo físico, que lentamente se aperfeiçoa à medida que o próprio planeta também evolui. Diminuem as convulsões geofísicas, reduzindo as violentas transformações produzidas na paisagem ambiental do jovem planeta. Os espíritos rebeldes, recalcitrantes, em suas condições moral inferior, são submetidos a rudes provas. Ou seja, nós todos, seres humanos, ainda estamos sendo submetidos a provas expiatórias. Hoje, as doenças, né? Hoje, as transformações através da dor, até que possamos descobrir de fato que a dor não é necessária e descobrirmos que o amor possa nos levar de uma forma justa e mais facilmente à evolução. A conformação geográfica do planeta estabiliza-se, os comandos superiores distribuem as populações nas regiões mais estáveis, menos convulsivas e perigosas. Algumas civilizações já despontam com arremedo de homens ainda primitivos, porém alguns já se destacam pela linguagem mais clara e inteligência um pouco mais apurada. Na Ásia Menor, o homem destaca-se e constrói casas utilizando o que a natureza oferece. A sociedade, embora rudimentar, vai se transformando pouco a pouco. Aquele tem a visão mais ampla, alargada, comanda, mas o forte domina. Os fracos são subjugados como sempre. Os homens fecham-se em grupos tribais para melhor defender-se. Se nós analisarmos, nós vamos observar que a nossa sociedade não mudou muito, não? Hoje estamos em franca guerra, né? Mata-se aqui no nosso país mais gente por ano do que 10 anos de Vietnã. Ou seja, é um absurdo o que existe de carnificina em nosso país. Logo se encontra ainda em busca da lucidez e raciocínio, possui inteligência rudimentar com instintos apurados. O medo domina as ações e a sobrevivência ainda é frágil e curta.
As relações são de luta e posse. Então, esses seres humanos, nesse período, viviam no máximo 15, 20 anos. Aqueles que chegavam a 30, 35 já eram considerados anciões, porque realmente a vida era inóspita demais para uma convivência tranquila. Rebeldia acompanha os decaídos. As células do corpo dos homens primitivos eram constituídos dos mesmos elementos dos corpos dos homens atuais, somente definindo a proporção de cada elemento químico na constituição daqueles corpos, que deveriam enfrentar ambientes ainda muito selvagens e inconstantes. Necessitavam de corpos que lhes possibilitassem, sem a sobrevivência naqueles pequenos períodos em que viviam reencarnados na superfície da Terra. Depuravam os espíritos rebeldes e violentos de forma lenta, pois mantinham-se rebeldes e inconformados com o degredo, e isso constituía fator de atraso na senda evolutiva. Ainda hoje, em regiões de intensa inferioridade, habitam alguns decaídos daqueles dias. Nas regiões abissais existem centenas de milhares de seres daquela época ainda, que não conseguiram condições de reencarnarem devido ao seu estado vibracional. Veja que já se passaram alguns bilhões de anos e esses seres são mantidos numa espécie de cativeiro em uma região cujas vibrações condizem sistematicamente com a forma vibratória do seu corpo. E lá eles tentam viver em grupos, como os antigos símios, sempre liderados por alguém. Raramente Miguel avança as linhas divisórias da crosta terrestre e vai às regiões abissais e trazem alguns espíritos que lá se encontram, que podem, com preparação espiritual, poderem reencarnar a nível compulsivo. A reencarnação compulsória é aquela que o espírito já sabe que virá com todos os problemas possíveis, não só de ordem mental, mas também de ordem física, até que ele formate um corpo perispiritual perfeito, semelhante ao corpo físico de todos nós. Porque esses seres que lá estão, sua fisionomia, seu corpo, é todo disforme em função da pressão do próprio planeta. E a reencarnação compulsória, ela acontece justamente para tentar aliviar o máximo dessa pressão em seus corpos, a fim de que, através de preparo especiais, eles consigam reencarnar entre nós. Então, quando nós olhamos aqui na Terra reencarnado, pessoas que andam de quatro, por exemplo, chifópagos, com o tronco e duas pessoas presas a um tronco, seres, o corpo praticamente normal, mas com duas cabeças, que são seres que entre eles são tão inóspitos, o ódio entre eles são tão grandes, que reencarnam em um mesmo corpo, para que juntos ambos possam sobreviver o tempo necessário, para que depois eles possam reencarnar de uma forma isolada. Por que eles têm que reencarnar dessa forma? É por castigo? Não, não é por castigo. É o amor do nosso Pai por eles. Faz com que eles reencarnem no mesmo corpo, para que, através do tempo que ele possa viver na Terra, eles consigam ter entre eles
para que possam sobreviver, eles têm que mover o ódio de suas consciências e desenvolverem um pouco de amor em cada um. E esse amor que cada um vai começar a desenvolver, mesmo que pouco, vai fazer com que ambos trabalhem a favor do mesmo corpo. Que é isso que nós temos que fazer. Embora nós tenhamos uma consciência individual, fazemos parte de um só corpo, que é o corpo de Deus, do Criador. E se um de nós estiver doente, Deus estará doente. O corpo de Deus estará doente. Por isso nós temos que desenvolver, ainda enquanto da transição, fazer com o que seja possível para que as doenças sejam abradadas do planeta, para que a manifestação do cosmos no planeta seja mais ampla, não encontre resistência através de nossas próprias consciências. Nós, inconscientemente ainda, blindamos as possibilidades dessas energias universais chegarem até nós. De tanta coisa difícil que a gente carrega dentro da cabeça, de tanta negatividade, de tanto medo e de tanta culpa, a gente acredita num Deus que a gente não consegue perceber a sua grandeza e a sua possibilidade de ser aquele que vai nos libertar desses sistemas reencarnatórios. Só que isso só depende de cada um de nós. Eu faço a minha parte, cada um de vocês fazem a vossa, sucessivamente a vossa família, os vossos amigos, e assim nós vamos aos poucos transformando uma sociedade mais humana. Porque ainda cada um está olhando só para o seu próprio umbigo, pensando em sua própria casa, na sua própria família. Não existe a minha família, é a vossa família. Existe a família humana. Nós pertencemos à família humana. E esta família que nós temos que cuidar e fazer o possível para vivermos em paz, em tranquilidade, com menos doenças, com menos dificuldade. E esse exercício através do amor é muito interessante para que nós possamos nos libertar. Depura-se então os espíritos rebeldes e violentos de forma lenta, pois mantinham-se rebeldes e inconformados com o degredo, e isso constituía fator de atraso na senda evolutiva. Ainda hoje, em regiões de intensa inferioridade habitam alguns decaídos daqueles dias. Os corpos aperfeiçoam no plano astral, descendo à matéria, já modificados. O elo perdido que os homens modernos buscam não encontrarão no plano físico, pois todas as importantes transformações genéticas sofridas no trânsito de uma raça para outra aconteceram nos planos sutis, primeiramente, e após isso trazido para a carne. Os seres humanos estão buscando aquela conexão entre as eras antigas com as eras atuais, porque existe uma ruptura de tempo e espaço. Essa ruptura nunca houve, a não ser através de um pequeno período de descanso psíquico, na qual todos nós fomos colocados de quarentena, para podermos ter um descanso psíquico, para retornarmos aos processos reencarnatórios. Então, esse período, considerado o descanso psíquico da humanidade, realmente só reencarnou na Terra animais, e várias as raças, e outras raças foram trazidas de outros sistemas, e assim sucessivamente. Então, esse elo perdido não existe. Houve simplesmente uma ruptura de tempo e espaço. Os homens não evoluíram instantaneamente, nem seus corpos, nem seus espíritos.
Suas transformações tomaram-se lentas pelo abuso de suas ações provenientes da revolta e da rebeldia. Ainda hoje, o ser humano do século moderno avança a passos lentos na senda do progresso, abaixo do esperado para esta humanidade. Neste fim de ciclo, o ser humano valoriza mais a matéria, sobrepujando-a ao espírito. Veja bem que a gente trabalha 80% da nossa vida para ter, e nos 20% final nós ficamos sem o que conquistamos. Fica aí para outras raças usufruírem, não é verdade? A gente trabalha, tem pessoas que têm 50 casas, 200 prédios, 20 carros, quer dizer, tem poder, tem tudo. Aí de repente morre, fica tudo. E essa pessoa nunca pensou em si mesma. Quando eu morrer, para onde eu vou? Será que eu vou sobreviver de fato? Será que tudo isso é uma grande história? Seja uma história ou não, nós vamos descobrir sozinhos. Todos nós vamos morrer. Com certeza não sozinhos, né? Cada um vai a seu momento e nós vamos abrir os olhos do lado de lá. A gente vai ver que do lado de lá a gente respira, a gente chora, a gente ri, a gente passa por tudo aquilo que passou por aqui. A gente não ganha um par de asa pelo fato de ter ido para o outro lado. Então a vida continua sem sombra de dúvida. Quem despertar antes de ter que ir para lá para descobrir, melhor. Aí vai mais tranquilo. E ao invés de lutar até o fim da vida para ter, vai deixar um momento melhor para ser uma pessoa melhor, mais justa, mais humana, mais amorosa, com a sua família, consigo mesmo, não é? E tudo isso é muito importante. Desde eras remotas, o ser humano rebela-se contra o seu próprio crescimento espiritual, pois o Pai amantíssimo, Criador e Criado, continua o mesmo, amando suas criaturas, mesmo que essas escolham caminhos diversos daquelas que os quais foram criados. O amor. Manter mentes poderosas comandam o nascimento e o acompanhamento do seu crescimento. Das muitas palavras articuladas pelos homens desde os primórdios da humanidade, o perdão das ofensas constitui a mais poderosa e o amor a mais sublime de todas. Ou seja, será que é difícil a gente perdoar? O tempo tem dito que sim. A gente cresce, vive e morre, e na maioria das vezes nós vamos para o outro lado sem ter perdoado aqueles que porventura passaram pelas nossas vidas e sem perdoar a si próprio. Infelizmente isso acontece muito ainda, mas o perdão é o melhor momento de nós começarmos a descobrir as qualidades que o perdão faculta a cada um de nós. É esse justamente, essa fase, esse momento nosso da transição. Perdoe todos aqueles que por algum motivo passaram por vossas vidas e deixaram mágoas e ressentimentos. Ao perdoarmos, simplesmente o elo de ódio e culpa que existe entre nós e aquele que nos feriu se rompem e cada um vai para o seu lado. Você que conseguiu perdoar passa a vibrar numa outra sintonia de amor, fica muito melhor espiritualmente falando e, consequentemente, o progresso te irá proporcionar um avanço substancial. Enquanto o amor e o perdão não trabalharem juntos, simplesmente ficaremos presos aos nossos inimigos de então.
Ah, mas eu não tenho inimigos. Eu fui descobrindo com o tempo que o que mais eu tinha e tenho são inimigos. Não que eles fizeram muito mal para mim, eu que fiz muito mal para eles. Então hoje me encontro numa condição de entender minhas falhas, meus erros do passado, para tentar, através do perdão e do amor a esses irmãos, suprir o meu corpo de um pouco mais de energia amorosa, equilibrada, saudável, a fim de que eu possa tocar a minha existência de uma forma equilibrada quanto possível e, se um dia me propor um novo retorno, com certeza, eu vou tentar aproveitar muito mais ainda. Mas quando a gente começa a se descobrir, só tem um caminho para escolher. É o de servir a Jesus, ao nosso Pai e aos nossos irmãos, que são as nossas verdadeiras famílias. As transformações continuam. O fogo forja a terra. Durante milênios, a terra sofreu no calor do fogo, onde forjou os elementos químicos competentes ou componentes de sua constituição. Ainda naquela fase, descem ao interior do planeta espíritos muito evoluídos, formando os primeiros núcleos das cidades intraterrenas. Suas poderosas mentes ajudavam a construir o planeta, estabilizando-o em suas estruturas internas, dominando a força geradora intensa e primitiva. Então, quando essas equipes de seres mais evoluídos que vieram, foi mais ou menos num tempo semelhante a esse, aonde eles estão tentando se aproximar de nós quanto possível e, consequentemente, à medida que há um contato mais próximo, um contato mais verdadeiro e mais substancial no que há de respeito, ética, moral, tudo isso é fundamental. Nós vamos então, com esta aproximação, nesse contato, recebermos orientações a respeito de coisas que nos faltam, como uma medicina humanizada, um propósito de um país mais equilibrado em todos os níveis, enfim, algo que nos possibilite realmente aproveitar nesse terceiro milênio. E não só isso, esses seres que já estão vindo estão preparando a nossa primeira casa antes de partir para o nosso futuro degredo. À medida que nós formos nos espiritualizando, através do nosso desencarne, nós vamos ficar em algumas das colônias intraterrenas, até que chegue o momento de sermos levados, então, ou para reencarnações aqui na Terra ainda, ou para outros níveis conscienciais. Então, à medida que a Terra for passando por um processo geofísico de mudança, por exemplo, no Amazonas, em Goiás, na Bahia, existem bolsões enormes, aonde existem cidades intraterrenas. Inúmeras pessoas já saíram de lá, conviveram conosco e retornaram. São pessoas que vêm de tempos em tempos trazerem orientações, a fim de que possam colaborar de uma forma mais ampla e rápida para a evolução dos irmãos encarnados. E se tivermos a possibilidade de nos encontrarmos com esses seres, haveremos de aprender como subsistir a qualquer colapso geofísico. Isso irá acontecer, é uma questão de tempo. As calotas polares estão em degelo cada vez mais rápido.
E lá na Antártica existe uma raça, em cidades intraterrenas, uma das raças mais hostis que popularizou esse planeta, ainda tem vestígios deles na Antártica. Isso já foi descoberto recentemente e, muito rápido, à medida que for descongelando as geleiras, porque tem geleiras de mais de 4 quilômetros de espessura, e existe água pura, potável também em alguma parte daquela geleira. São, como o Ramatiz sempre falou, lá haveremos de ter alimentação para mais de 2 milhões de anos. Naquela região da Antártica, quando houver o desgelo, teremos alimentos totalmente diferenciados do que nós conhecemos atualmente, aonde esses novos alimentos irão favorecer muito a evolução espiritual. São alimentos naturais, com qualidades centenas, milhares de vezes melhor do que o alimento que nós usamos hoje. Mas isso ainda levará umas 10, 15 anos para chegarmos ao ponto de descobrir tudo isso. Mas tudo isso já está a caminho. Tudo isso já está sendo catalogado para que em breve seja trazido à tona para que a nossa sociedade tome um novo rumo. Verdadeiro, lá em cima. Maí percebeu minha insegurança e disse: esse assunto que você deverá abordar você não conhece, mas vou tentar te explicar de uma forma mais simples. Apenas escreva, não se preocupe. Ele continuou: as explosões apenas identificam que um planeta nascia. Passavam-se bilhões de anos do vosso calendário até que a Terra transformou-se num planeta equilibrado no espaço, como observais no dia de hoje. Porém, para que esse planeta pudesse ter uma rota elíptica em relação ao Sol, foi criado uma Lua. E essa Lua, ao contrário do que muitas pessoas acreditam, ela é artificial, ela é oca, e existe muita gente morando lá, supervisionando o planeta Terra. Os americanos sabem e os russos também, porque eles desceram lá e viram. Por isso que eles não foram mais para lá, porque não tem o que eles fazerem lá. O que eles pensaram em fazer, que é a colonização da Lua, já está mais do que colonizado. Milhões e milhões de pessoas lá. A sua espessura é de 4 quilômetros de espessura. A estrutura que segura essa, na verdade, é uma grande nave, né? Onde centenas e milhares de seres supervisionam a Terra desde que a Terra foi construída. Eu imagino essa informação, quando bater na cabeça de nossos irmãos, como é que vai funcionar, não é? Acreditar que São Jorge esteve lá segurando seu cavalo branco, de repente tiraram ele do cavalo, caçaram o mandato dele, a igreja disse que ele não era mais santo. Aí a Umbanda acolheu ele, colocando como o Ogum, como um líder guerreiro. E agora a informação que logo estará aí vinculada direto na mídia, que a Lua não é uma Lua, é uma nave. E a responsabilidade dela é manter a Terra numa rota elíptica. E se a Terra não tivesse a Lua, ela iria para o centro
cada vez menor e chegaria a um ponto de que todos os seus movimentos iriam parar e fatalmente iria despencar pelo universo afora. Então tudo foi planejado para que houvesse uma possibilidade da Terra se manter por um bom tempo na órbita elíptica, ou seja, na forma de um ovo, né? E, consequentemente, ela cumpriu esse papel, porque muitos objetos cósmicos, como meteorito e outras coisas, se chocaram contra ela. Se fosse realmente um planetinha, se a Terra fosse como a Lua fosse como a Terra, assim, com características semelhantes, qualquer desses objetos que bateram de uma forma abrupta tiraria ela de sua rota, mas ela se mantém na sua rota extremamente certinha desde o seu primeiro momento, por mais que objetivos cósmicos reincidam sobre ela. A sua couraça é feita de um minério desconhecido por nós e que logo teremos dos cientistas explicações possíveis. Muito bem. Voltemos. As estruturas unicelulares evoluem para outras formas ainda primitivas, mas que transformam-se lentamente, pois traziam em suas matrizes genéticas os arquétipos do que deveriam transformarem-se. Os minerais definiram-se, a água surge, ainda contaminada por gases venenosos que dominam a atmosfera. As mentes intras trabalham nas nascentes, os minerais de riqueza do futuro, que darão condições de sobrevivência no planeta virgem, e o processo da transformação segue o seu curso natural e automático. Então hoje nós temos aí, principalmente no centro do Brasil, né, Minas, aquelas regiões próximas de Minas, a exemplo da cidade balneária que tem lá perto de Uberaba, onde você encontra água de todos os tipos, águas sulfurosas, barros próprios para tratamento de peles, de ferimento. Então tudo isso foi preparado nesse período para que um dia tudo isso fosse usado de uma forma que pudesse nos ajudar a nível de tratamento natural e tudo mais. Verdadeiro laboratório de construção de vidas. Surgem as primeiras colônias, então, nos planos sutis em torno do planeta, que se formam, nascem em colônias para recebimento das primeiras espécies de animais que surgirão na Terra. Tudo o que nasce tem sua matriz no plano astral, antes de manifestar-se na matéria densa. Os animais, principalmente, muito poucos animais existiam na Terra e muitos foram trazidos de fora, não só animais de grande porte, mas principalmente insetos inteligentes capazes de nos auxiliarem, como a abelha, por exemplo, que veio de Vênus, o milho que veio de Vênus, o trigo. Isso foi trazido de outros planetas para que aqui pudesse se desenvolver e, consequentemente, nós termos esse aparato alimentar para que possamos sobreviver.
essas colônias não eram construções primitivas, mas organizações simples e acolhedoras, onde as primeiras gerações de seres vivos puderam constituir-se verdadeiros laboratórios de construção da vida. Muitas reuniões de conselheiros e avatares de diversos órgãos aí ocorreram para tratar do futuro auxílio aos seus tutelares. Então, essas colônias que nós conhecemos hoje, algumas delas, surgiram naquele momento. A colônia Alvorada Nova, ela é uma das colônias mais antigas, é uma das colônias que detém o maior número de memória do nosso planeta desde o seu surgimento. E aqui, hoje, nós contactando essa colônia, nós vamos trazendo aos poucos materiais de informação para os nossos estudos, aprendizados de todas as montas, para que a gente tome consciência um pouco mais de tudo aquilo que ocorreu, para que nossas vidas pudessem chegar a esse mundo. Jesus, amoroso, aceitou receber como suas ovelhas aquelas almas rebeldes, marcando-as através do seu verbo sublime, comprometendo-se a conduzi-las de volta ao aprisco do Senhor. Ainda hoje, e por todo o sempre, continua a ser o condutor sublime daquelas almas. A terra foi construída por extraterrestres, em vez de que não havia terráqueos ainda nascidos. As mentes dos construtores foram conduzidas pelas forças geradoras de vida. Sob esse aspecto, Jesus também é um extraterrestre, pois o seu planeta de origem, o qual forjou sua evolução, encontra-se vivo, apenas nos registros acásicos da vida, o mesmo que agora visitais. Ou seja, Jesus veio de seu planeta de origem, fora do sistema solar, foi escolhido entre centenas de espíritos semelhantes a ele, como o mais capaz de fazer essa missão acontecer. Portanto, Jesus não era o único Filho de Deus, assim como nós somos também filhos do mesmo Deus, e outros iguais a Jesus existiam aos milhares, e ele foi escolhido como o mais capaz de vir e cumprir essa tarefa sublime. A Terra foi construída por seres das estrelas, e sob esse aspecto Jesus também é um extraterrestre, seu planeta de origem, já falei. O duplo da Terra, a Terra tem um duplo etérico exatamente como nós temos o nosso duplo etérico. Ou seja, a Terra é um ser vivo, como nós. A Terra evolui como nós, tem corpos sutis como nós, e portanto, tudo que ocasiona em nós reflete na Terra, e o contrário é verdadeiro. Tudo que nós ocasionamos na Terra repercute diretamente em nós. Então temos que ter esse cuidado. A Terra é nossa grande mãe, que nos abraçou com muito carinho, e ainda, apesar de tantas mazelas que implementamos a ela, ainda nos aceita com muito amor. Um milênio parece pouco, quando a idade geológica da Terra gira em torno de 4 milhões de milênios. A vida surge na água e logo após parte para a Terra, pois é natural que a vida pulse vibrante, mesmo nos mais inóspitos ambientes. Gelo e fogo competem na forma da crosta, esterilizando-a, forjando estruturas geológicas, queimando as estruturas microscópicas, que não deverão germinar. O ritmo da transformações milenares
segue o seu curso e a Terra surge tal e qual foi planejada. A constituição do orbe contendo a força geradora matriz do centro do planeta. Muito bem. Vida em movimento no interior do planeta. Na época em que a estabilidade do planeta decorria por longos períodos, civilizações avançadas formaram pequenos núcleos nas gigantescas geleiras. Desculpa. Nas gigantescas geleiras. Devido às condições instáveis do ambiente externo, buscavam cavernas e fendas, tendo acesso a passagens com conexões que os levavam a extensas áreas dentro da Terra, onde já havia um certo equilíbrio ambiental. As feras selvagens da superfície ali não penetravam. O clima era ameno e aquecido, nem muito quente ou gelado, lugar propício para crescerem e se desenvolverem. O tempo passa, os núcleos intraterrenos aumentam e, com o rolar dos milênios, desenvolve-se, após o surgimento dos primeiros primatas, na superfície do orbe. Inicia-se o processo de encarnação dos exilados que permaneceram por longos períodos em acondicionamento em regiões astrais próximas ao planeta primitivo, que hoje é a Terra. Civilizações extraterrestres negativas tentam implantar-se no planeta recém-habitado, atraídos pelo magnetismo inferior dos decaídos. Batalhas são travadas no astral. Todavia, foram expulsos antes de se manifestarem no plano físico. Os jardineiros do Senhor velaram a terra por todo o tempo. Outros seres negativos vieram novamente tentar resgatar seus tutelados do degredo inevitável e lançavam-se odientos sobre as colônias de hibernação no astral, mas eram contidos pelas forças superiores, que sempre protegem os frágeis. Muitos deles acabaram sendo também submetidos ao exílio redentor. Ou seja, enquanto esses seres estavam hibernando nas colônias do astral, ou seja, eles ficavam, suas vidas ficavam em suspensão, eram alimentados energeticamente através de mecanismos que desconhecemos ainda. Mas esses seres se mantiveram por milênios nesse estágio de hibernação, até que pudessem ser trazidos à crosta terrestre e começar então o processo reencarnatório. As civilizações extraterrestres negativas tentam sempre que possível, até hoje, resgatar seus irmãos. Outros seres negativos vieram novamente tentar resgatar seus tutelados dos degredos inevitáveis e lançaram-se odiando sobre as colônias, mas eram acontidos pela força superior que sempre protege. Em todas as eras da evolução do planeta, houve tentativas de implantação de força do mal extraterrestre, mas que foram impelidas pelas forças da luz. O mal que os exilados de coração frio e cruel traziam já seriam suficientemente para contaminar muitas gerações em todas as épocas. Portanto, a implementação de formas não planejadas não seria permitida.
Então, vamos olhar esse momento nosso. Aqui no nosso país mesmo, essas mortes absurdas, cada vez centenas de milhares de pessoas, todos os anos, acontecendo. Aparentemente, nós achamos que o mal está se subjugando ao bem. Não é verdade. Hoje, o mal está sendo visto e sentido, coisa que antes nós não percebíamos, porque estávamos anestesiados para essas questões. Então, hoje, aquilo que até então não percebíamos está muito claro, está aí na nossa sociedade. No dia a dia, nós observamos os fatos acontecerem quase que ao nosso lado. E por que? As perguntas que eu sempre faço aos espíritos: por que que esses seres de luz não levam esse pessoal lá para o outro lado do mundo? Porque eles não podem interferir no livre-arbítrio. Seria muito fácil tirar todo mundo que não serve aqui na Terra, nós iríamos embora talvez amanhã, não é? Se chegasse naves e naves agora, vamos levar todo mundo que não pode continuar na Terra. Com certeza era bom nós prepararmos a marinha já para ir de vez, porque fatalmente seria isso que iria acontecer. Então, o mal, na verdade, é a ausência do bem, é a ausência do amor. E aqueles espíritos que verdadeiro amam, perdoam essas almas que, na verdade, são doentes. Não é? Esses seres que praticam o mal são doentes. Um dia, mais cedo ou mais tarde, eles vão despertar para a sua própria consciência e, de repente, tudo vai mudar. Então, cabe a nós, que já aprendemos que tirar a vida de alguém não é o caminho que vai resolver os nossos problemas, simplesmente vamos nos complicar muito mais. Então, o que temos que fazer é tentar ajudá-los. Com oração, tentando o quanto possível, direcionar luz aos redutos onde eles se encontram, como as regiões habitadas, a fim de que esses momentos possam, pouco a pouco, criando nas suas consciências uma consciência um pouco mais liberta. Gostaria de abrir aqui alguns momentos para alguma pergunta que alguém queira fazer. Quem tiver interesse em fazer alguma pergunta, levanta a mão, faça. Ricardo, sobre esse terremoto que teve lá no... Quem está falando comigo? Eu. Esse terremoto que teve agora lá na Indonésia, né? E morreu esse monte de gente, foi o terremoto, veio aquele tsunami. Isso tudo já é uma preparação também? Sim, não tenho dúvida. Essa já é a segunda tsunami de 2011 para cá. Então você veja que é uma limpeza de centenas de milhares de pessoas. São pessoas cujo o arcabouço civilizatório deles é muito pesado. O que eu vou dizer vai chocar. Lá, quando ocasiona o aborto, eles não jogam o feto fora, eles comem. Por aí você imagina a energia kármica do local. Aquela região, turisticamente, é maravilhosa, tem coisas bonitas. Mas o povo, há milhares de anos naquelas regiões, tem uma estrutura psíquica de origem, carga energética muito pesada. Então, as primeiras, o que é que faz mover as placas tectônicas?
o próprio nível mental da somatória das pessoas daquele ambiente, o próprio nível mental provoca rupturas na placa tectônica, consequentemente há o levantamento das placas, e se for no mar, vai haver tsunami, porque a placa sobe, cria uma ruptura, né, um buraco, e peso das águas lá dentro, e faz com que essas placas subam mais ainda. Aí ocasionou agora uma tsunami de 5 metros de altura, quase do tamanho dessa estrutura. Então não tenha dúvida que isso é limpeza kármica. É claro que nós temos que orar pelos nossos irmãos, né? Antes disso acontecer. Veja, o importante é a gente conhecer como é o bastidor da espiritualidade. 15 dias antes disto acontecer, milhares de espíritos em campanha com tudo aquilo que vocês podem imaginar de cuidados hospitalares, eles já estavam preparados para receber essas almas do outro lado. Então, à medida que eles iam desencarnando, já iam recebendo os primeiros cuidados e já iam sendo levados para as colônias. Nada escapa pelo acaso, não. Então, acontecimentos, a exemplo desses, sempre tiveram o amparo, mesmo antes do acontecimento. Tá? Então, nós vamos falar na próxima reunião um pouco mais sobre os processos kármicos que está sobre nós nesse momento. Vamos falar do Brasil, que interessa, tá? Obrigado a todos. Boa noite.